Faço questão que você vá chegando, vá se colocando bem à vontade, vá abrindo o seu texto em Mateus, no capítulo 1, do verso 18 ao verso 25, e eu estou dando sequência ao que a gente vem fazendo em Mateus, ainda estamos no capítulo 1. Eu fiquei a primeira semana inteira aqui na genealogia de Jesus, e quando foi na segunda-feira, anteontem, ontem eu não pude fazer, por uma questão de saúde, mas eu falei do capítulo 1, do verso 18 ao verso 25, sobre o nascimento do Cristo a partir da obra do Espírito Santo no ventre da Virgem. E como o conflito de José, o pai de Jesus, é uma coisa inominável, de tão forte que foi. Eu falei longamente a respeito do assunto e, e concluí falando sobre aspectos mais peculiares do nascimento, da virgindade de Maria, foi até quando, se isso importa ou não importa. Enfim, a gente já viu isso e chegou à conclusão de que ela era virgem quando ficou grávida do Espírito Santo. O texto é explícito, diz que José não coabitou com ela, não foi para a cama com ela, não teve sexo com ela, enquanto ela não deu à luz ao seu filho mais velho, primogênito, Jesus. Depois disso, eles tiveram filhos e filhas, e somente os dogmas do cristianismo romano e de alguns outros dogmas desenvolvidos já séculos e séculos depois é que vieram com essas assertividades que criam um problema enorme na cabeça de um monte de gente que não entende que história é essa de que, se Deus abençoa uma pessoa excessivamente, como foi o caso de Maria, que é o ente mais inusitado do ponto de vista de gestação na história humana, por que ela tem que ser punida não podendo mais dar à luz a nenhum filho, como se ter filhos fosse pecado? Isso já é uma doença da cristandade totalmente corrompida e pervertida. Não tem nada a ver com o Evangelho, nem com o Espírito de Cristo, nem com a história humana, nem com nada. É uma loucura total. É coisa de seita, o que a gente encontra na maioria dos dogmas do cristianismo. E hoje aqui eu quero dar ênfase em duas coisas. Anunciado o nascimento, José entra no conflito, decidiu poupar a sua mulher, como você me viu falando 1 hora a respeito desse tipo de homem, desse tipo de caráter, da raridade desse ser tão diferente da maioria dos humanos machos que a gente conhece. E como foi ele que recebeu em sonhos, na subjetividade, sem concreção nenhuma, sem palpabilidade, ele teve, além de tudo, que crer na subjetividade do que lhe fora compartilhado. E aí o anjo que lhe anuncia, dizendo: não temas receber Maria, diz: ela dará à luz um filho, e lhe porás tu, José, colocarás o nome dele de Jesus, porque significa Deus salva. E significa, de maneira transliterada, Deus salvará o povo dos seus pecados, é o salvador dos pecados deles. E aí, mais adiante, Mateus segue, eu já expliquei por que ele evoca tanto as profecias do Velho Testamento, especialmente do profeta Isaías, que ele superabunda na evocação de Isaías. Então, citando Isaías, ele diz: olha, isso aconteceu para que se cumprisse a palavra. E ele cita Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz
um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Você veja como o anjo diz, ele será chamado, tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E em Isaías, Deus falando pelo profeta, a virgem conceberá, e o filho que ela dará à luz será chamado de Emanuel. Você veja como a Escritura não se aferra, não se apega a esses detalhes de literalismo, de letrismo, de filigranas, de palavras, de expressões. A Escritura tem a ver com significados, tem a ver com impactos, tem a ver com impressões, tem a ver com as mesmas significações. As nomenclaturas podem mudar. É isso que, entre outras coisas, esse texto ensina. As nomenclaturas nomeiam menos do que os significados. Você aprenda isso e você vai resolver 1 milhão de conflitos na sua mente daqui para frente, à medida em que você estudar, compreender, quiser entender o Evangelho para você, você vai precisar entender isso, que as expressões e os termos são de uma relatividade enorme, são processos semânticos. Agora, o que importa são os significados. Significado é o que vale. Como Paulo disse, se você se aferrar à letra e você cair nas inerrâncias letristas da Bíblia, primeiro você vai estar ensinando uma mentira, porque a Bíblia está cheia de aspectos mínimos e de filigranas que não são exatamente coerentes umas com as outras, especialmente nas genealogias, quando em algumas delas a gente vê saltos geracionais que em outras delas estão especificados. E nem porque houve essa lacuna, a Bíblia deixa de botar o texto no mesmo ambiente do livro, da Torá, das sabedorias dos salmos, dos provérbios e dos profetas, mesmo sabendo que quem lê uma informação num livro poderia perguntar por que no outro livro, que é considerado também igualmente inspirado, existem essas lacunas, faltam essas declarações. Por quê? Ou porque sobram declarações. Por que num determinado livro histórico do Velho Testamento há detalhes que num outro livro da mesma história são pulados, são passados, ou aparentemente são editados. Mas mesmo assim, os escribas, os que copiaram, os que transcreveram, os que apanharam a tradição oral que vinha de séculos e séculos passando de pai para filho, e com uma exatidão de palavras na tentativa de que cada um guardasse exatamente o que estava ouvindo, como é que no mesmo lugar, no mesmo desenvolvimento, onde se cria um livro feito desses compartimentos do Velho Testamento, a Torá, os livros históricos, os salmos e sabedorias e os livros proféticos. É assim que o Velho Testamento está dividido. E nesse ambiente existem informações que não estão e não são as mesmas nas narrativas de mesmas histórias. São as mesmas histórias, mas não são exatamente nos detalhes a mesma narrativa. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que o importante não são as filigranas genealógicas,
nem de quantidade de povo que foi para uma guerra, nem exatamente entre que reis e que reis aquele episódio aconteceu. Tem alguns que acrescentam um ou dois reis a mais, tem outros que pulam, suprimem. Mas os mesmos leitores não tiveram nenhum problema com isso. Isso estava ainda em processo de ajuntamento, de formação, ou seja, de canonização, e nem por causa disso os que leram essas supostas diferenças, para alguns até supostas discrepâncias, ficaram preocupados com isso, porque eles perceberam que o significado não tinha sido alterado. E aí, nesse sentido, tem várias informações que discrepam em certos aspectos e não significam nada, a não ser a veracidade maior ainda da descrição. Porque se é um livro de impressões humanas, um livro de Deus para o homem, tem que ter a ver com a interpretação do homem, com a impressão humana, com a capacidade humana de, no seu tempo e naquela hora, atribuir sentidos. Sentidos, sim, que precisam estar corretos. As palavras que nomeiam esses significados podem variar. Agora, uma vez que você mete isso na cabeça, que você entende, você deixa de ficar advogando como coisa pertinente à salvação, o que é uma heresia. Alguém advogar a exatidão letrista, a inerrância literária e letrista da Bíblia como palavra de Deus é uma blasfêmia, é um pecado e é uma inexplicabilidade sem solução, porque a única solução é admitir fatos. É assim mesmo, tem sim, tem isso mesmo. Agora, a mensagem não muda, o sentido é o mesmo, o significado é inalterado. E as pessoas que escreveram sabiam que um livro tinha um determinado modo de apresentar e um outro tinha algo a mais ou algo faltando, mas para eles não houve a tentativa de querer formar um corpo único que evitasse qualquer que fosse a pergunta. Não. Para mim, essa é uma das maiores provas da inspiração do texto. É o fato de que ela dá essa permissão democrática, a inspiração de Deus no coração de cada pessoa que recebeu essa inspiração. E também é uma validação histórica do que aconteceu, porque vocês já imaginaram? Se você reunir a minha família toda, minha mulher, meus filhos, netos, todo mundo, e nós todos virmos uma mesma ocorrência, e depois nós nos separarmos, e cada um de nós, alguns anos depois, escrevermos o que nós vimos e lembramos daquela ocorrência, os nossos textos certamente serão iguais no que diz respeito à definição do que ocorreu, do significado do que ocorreu. Mas certamente haverá variações a partir dos ângulos que cada um viu, o que cada um observou mais, o que chamou atenção. Como é um texto de impressões humanas, o que mais impressionou ao indivíduo, de acordo com sua percepção, com sua cultura, com sua idade, com a sua atenção, com aquilo que formou o extrato da sua cognitividade. Essas coisas todas estão presentes como variação saudável, embora a narrativa e o seu significado absoluto estejam intocáveis apesar disso. Quem entende isso acaba com essa história dos conservadores, do pessoal que cultua letra, que mata. Você veja, por exemplo, os apóstolos, como o próprio Mateus,
a propósito do que nós estamos tratando, que eu disse na primeira semana passada, que cita o Velho Testamento, porque esse é o Evangelho, para criar uma relação entre Jesus e a população judaica religiosa de Israel. Você vê como ele evoca esses profetas, ou os salmos, e frequentemente sem nenhum literalismo. Nenhum literalismo. O sentido é aquele. Mas se você procurar a palavra exata, os letrismos, na construção daquele significado, você vai ver que em um ou dois livros do Velho Testamento aquilo estava dito, mas o modo como o apóstolo leu, ou na versão que ele leu, ou com aqueles que o ajudaram a traduzir, nem todos os apóstolos eram versados no hebraico. A maioria deles era versada exclusivamente no aramaico. Então não era todo mundo que sabia hebraico. O hebraico em Israel era a língua da cultura, do sacerdócio e da aristocracia. Jesus falava aramaico, a Galileia falava aramaico, o povo falava aramaico, que era a língua do populesco, do povo. E Mateus pega conforme ele entende o significado, e o significado para ele está certo. Mas como está dito no Velho Testamento e como é trazido para menção no Evangelho, por exemplo, frequentemente tem variações. Mas o sentido não, é o mesmo sentido. Mas acaba com essa história da necessidade de que a Bíblia seja um texto de letras em conjuntos inerrantes nas suas construções. Isso é de uma estupidez, de uma ignorância, de uma burrice e de uma desonestidade intelectual que não tem tamanho, não tem tamanho. Você vê a mesma coisa com Paulo. Paulo é um dos campeões disso. Você vê que ele evoca em algumas das epístolas dele, especialmente Salmos. Ele pega o Salmo no seu contexto imediato, lá no Velho Testamento, às vezes estava vinculado a um contexto antecedente ou um contexto posterior, vinculado a um episódio histórico já vencido, já realizado. No entanto, havia uma projeção de luz profética que todos os sábios de Israel entenderam que já tinha se cumprido, mas nem todo. Ainda havia pedaços para frente. A profecia bíblica não é monodimensional, ela é multidimensional. Por isso, frequentemente, ela se cumpre num instante, num momento histórico, mas ela se reserva de maneira muito mais ampla e profunda nas suas possibilidades de aplicativo para frente. E os sábios e estudiosos sempre reconheceram isso. E Paulo era tudo menos inculto, ele era cultíssimo. Na geração dele, se diz que ele era dos mais avantajados, era um ser genial e de uma cultura incomparável. Era o que ele tinha, não só de teologia e de história judaica e de civilização judaica e de conhecimento acadêmico de todos os livros que foram sendo produzidos paralelamente à Torá e aos profetas, especialmente nas produções do exílio em Babilônia, quando a própria escritura cresceu muito e a organização dela, e eles tiveram tempo, 70 anos de tempo no cativeiro, para criarem a sinagoga, para organizarem melhor a academia, o estudo, a percepção, e para registrarem as histórias paralelas, importantes, mas que não constam naquilo que nós chamamos de o texto canônico.
Pois bem, Paulo, como eu dizia, é mestre nisso. Ele pega, você que conhece os contextos antecedentes, diz, não, esse contexto aqui estava vinculado a isso. Mas para ele, o sentido era muito mais amplo. E ele tirou daquele contexto e aplicou a esse contexto aqui, aonde isso ganha a sua plenitude. Ali era um cumprimento relativo. Agora, aqui, para Paulo, o cumprimento se absolutiza. Sem falar em outras circunstâncias em que a profecia se cumpriu no passado, está se cumprindo no presente e se cumprirá plenamente ainda no futuro. O que você encontra essas multidimensionalidades de projeção profética, que não tem nada a ver com letrinha, com aprisionamento da revelação a um contexto imediato fixo. A escritura é viva, é livre, é crescente, ela se autoaplica, ela se replica, ela tem as suas funcionalidades que variam com o aplicativo histórico. Ela só não muda o seu significado, mas ela muda os seus aplicativos e vai crescendo em gravidez de pertinência, como palavra viva de Deus, como revelação de Deus. Pois bem, Paulo faz isso em abundância, mais do que qualquer outro apóstolo. E se a gente lesse a Bíblia com honestidade intelectual, a gente não faria disso nenhum problema. Como os conservadores, os puritanos, os da inerrância do texto bíblico fazem, se encalacrando, perdendo respeito pela academia. Qualquer pessoa, um pouquinho inteligente, com alguma cultura, com alguma sabedoria, com um mínimo de coerência, olha e diz, poxa, o que é que custa admitir que ao invés de 90 mil, foram 50 mil que foram aquela guerra? O que é que custa admitir que ao invés de 40 mil mortos, foram 27 mil mortos? Como outro livro diz. Ou que adianta, ou que custa admitir que tanto faz. Se foram 27 ou 35 mil, a guerra aconteceu, gente morreu, e o lado que venceu é indicado como vitorioso. É só isso que importa. E as lições que dali se tirou, e as decorrências históricas que dali se implicaram. É só isso que importa. O resto é idiotice. O resto é cultuar o livro. Olha, gente, eu amo a Bíblia. Amo tanto que só tive uma. Nesses 50 anos de caminhada de fé e de ministério, minha única Bíblia. Minha bichinha. Agora, eu não a idolatro. Eu a leio com racionalidade. Eu sei que as pessoas que estão aqui são todas honestas, que os escribas foram honestos, que as narrativas são sinceras e honestas, e que as linguagens são as linguagens possíveis para aquele tempo, para aquela hora, para que isso seja devidamente compreendido, geração após geração. O objetivo da Escritura é se fazer entender, é se fazer compreender. Isso é absolutamente fundamental que seja entendido, porque a mente da gente não fica presa nessa blindagem do ortodoxismo falsificante da grandeza não confinante da palavra viva de Deus, eficaz, que se aplica e reaplica, que cresce, que nunca diminui, que só aumenta nos seus aplicativos, o que dá a você acesso a uma percepção cognitiva, como Paulo desejou que acontecesse com os de Éfeso, os Efésios, quando ele diz, eu oro para que vocês não fiquem achatados, nem confinados. Eu oro, me ponho de joelhos para que
a cognição espiritual de vocês tenha dilatamentos multidimensionais, que vocês compreendam a altura, que vocês compreendam a profundidade, que vocês compreendam a largura, que vocês compreendam o comprimento, que vocês não fiquem amarrados a um momento, a um contexto aprisionante, porque essa palavra é viva, como Jesus a fez viva. Algumas das citações que Jesus faz do Velho Testamento, se você comparar com o contexto imediato, ele se permitiu a liberdade hermenêutica de aplicar aquela palavra num contexto extremamente mais pertinente do que a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Velho Testamento fizeram, do que os livros históricos, do que os salmos, do que os profetas, porque é óbvio, ele era aquele em quem a palavra estava se cumprindo. Ele é quem diz, hoje essa palavra se cumpriu em mim. Ou é ele quem diz, bem-aventurados os vossos olhos e os vossos ouvidos, porque vedes e ouvis o que príncipes e reis quiseram ver e ouvir e não ouviram, mas a vós outros é dado conhecer a revelação desse mistério aqui e agora. A minha presença muda o olhar interpretativo de tudo. Os príncipes e os reis tinham a escritura, mas eles não tinham a encarnação, a interpretação, a hermenêutica viva, o aplicativo real, absoluto e definitivo do que estava dito em palavras, mas não estava encarnado em vida, em sangue. Isto dito para você que está aqui, e eu espero de todo o meu coração que vocês não menosprezem o que vocês estão ouvindo. É uma informação que tem gente que entra no seminário e sai do seminário, seminários batistas, presbiterianos, históricos ou pentecostais, e não ouvem isso. Entram com a cabecinha de nós. É uma cabecinha empedradazinha, não tem nada de dilatamento, não é só um problema de atrofiamento mental e cerebral, é um problema de atrofia no espírito, na cognitividade mais profunda. E aí a tua mente fica fechada, selada, você lê, e não entende nunca, como acontece com a grande maioria. E você vê o exemplo de Jesus aplicando de maneira larga, lata, profunda, para além do aprisionamento letrista. Você vê a mesma coisa nos evangelistas dos evangelhos, você vê a mesma coisa nos apóstolos, especialmente em Paulo, com argumentações inegáveis. Qualquer um que leia chega a essa conclusão e não vai ficar fazendo essa viagenzinha de querer jogar pedra em mim, dizendo seu herege. Herege é você. Herege é você. Que eu não quero chamar de burro, de limitado. Não, você pode ter sido só um sujeito condicionado, que passou por uma lavagem cerebral. Quem sabe, estudando física na faculdade, você não aplique os mesmos critérios. Mas na leitura da Bíblia você ficou confinado, engessado, emburrecido. Infelizmente, a palavra final é essa. Agora, por que eu fiz essa introdução enorme até aqui? Porque o profeta Isaías diz, a virgem dará à luz a um filho, que será chamado Emanuel. E o anjo diz a José no sonho, e tu lhe porás o nome de Emanuel. Não, ele diz, tu lhe porás o nome de Salvador do povo. Deus conosco, em Isaías, Salvador do povo, Jesus,
em Mateus, pela palavra do anjo. E aí, porque se o anjo é de Deus, ele não cita o profeta Isaías? E por que ele não diz o nome já está determinado, inclusive nas Escrituras? E tu deves chamá-lo de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, o que é uma expressão de beleza e de poesia incomparável. Emanuel, que quer dizer Deus aqui, Deus entre nós, Deus conosco. E é Deus conosco, é Deus encarnado, é Deus no ventre, é Deus em concepção, é Deus sendo gestado no ventre de Maria, e é Deus homem, e é homem Deus, é plenamente homem, é plenamente Deus, é mistério contido na finitude do ventre. É Deus, todavia, conosco. Inequivocamente, Jesus é Deus conosco. E o interessante é que, depois de ter vivido o século XX, de ter nascido no meio do século XX, mas ter sido educado com as filosofias do século XIX e com os pensadores do início do século XX, os principais pensadores do século XX aconteceram até a metade do século XX. Como filósofos, desabrocharam muito mais na idade cristã, depois da Reforma Protestante, onde os grandes pensadores alemães apareceram, e teólogos de um outro naipe, e filósofos. Foi nesse período, especialmente séculos XVIII, XIX, metade do século XX. Depois disso, a tecnologia cresceu muito e a filosofia ficou encolhida e legada e restrita às memórias do passado. Você veja que até o dia de hoje, quando você menciona filósofo, o primeiro pensamento que vem na sua mente é sobre Platão, Sócrates, Aristóteles, Zenão, Epícoro, Tales de Mileto e vários outros assim, lá de 2.500 anos atrás, porque com a chegada da tecnologia houve uma morte da filosofia. Eu me lembro que quando eu era adolescente, todo mundo me dizia: você tem uma cabeça de filósofo, mas não faz filosofia não, porque não dá dinheiro nenhum. E eu não tinha a menor intenção de fazer nada, eu não sabia nem se eu ia viver até depois de 23 anos. Era o máximo que eu conseguia enxergar naquele estilo de vida para frente, mas eu ouvi isso muitas vezes. Você é naturalmente feito para isso, mas não aceite isso não, porque não dá grana. Porque tinha havido uma barrigada na perspectiva do significado filosófico na segunda metade do século XX. Houve uma ressurreição da filosofia agora, nos últimos 10, 12 anos, no ocidente da Terra, assim como está havendo uma descoberta do meu irmão de leite, que eu amo há tantos anos, só agora a psicologia contemporânea, a filosofia contemporânea e até mesmo a ciência contemporânea está descobrindo a exatidão da filosofia de Søren Kierkegaard, coerente com as observações mais finas que se possa ter da contemporaneidade na qual a gente está vivendo e nas projeções de futuro. Mas não havia isso. Por que eu estou falando o que eu estou dizendo? É porque se a gente não tiver a certeza absoluta de que a Escritura carrega essa mobilidade, e se a gente não entender que ela não está querendo ficar aprisionada a um conjunto de letras e de códigos, mas ela quer espargir significados, se a gente não compreende isso, a gente fica se perguntando, como eu já vi pessoas dizendo: escuta,
Por que puseram o nome de Jesus se lá em Isaías estava dito que seria Emanuel e será chamado Emanuel? Porque ele só será chamado Emanuel por quem conseguir pela fé enxergar Deus nele. Porque ele só será chamado Emanuel por quem pela fé conseguir enxergar Deus nele. Quem não tem esse olhar, quem não teve essa luz, no máximo, chega até Jesus, que é o nome histórico da figura de 2000 anos atrás. Emanuel é uma promessa eterna. Emanuel é uma promessa de vigência contínua, porque Deus nunca não esteve conosco. Ele sempre esteve e estará conosco. Só que em Jesus, ele pode dizer o que Jesus disse a Filipe, quando lhe perguntou em João 14, mostra-nos o Pai, pediu a ele, isto nos basta. E Jesus disse, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Olha para mim, enxerga o Emanuel, porque você tem fé para ver Deus em mim. Eu e o Pai somos um. Para quem olha com essa fé, esse discerne o Emanuel. Quem não olha com essa fé, na melhor das hipóteses, admite apenas a historicidade de Jesus. Como é algo que agora ganhou de novo vigência e entrou na moda cognitivo-histórica. Porque eu cresci num tempo em que a grande questão era se Jesus tinha existido ou não tinha existido. Eu ia falar nas faculdades, nas universidades, bem novinho. Meu Deus, eu sabia que quando eu acabasse de falar os meus 40 minutos de palestra, as perguntas viriam e algum professor de história da faculdade ou do campus estaria ali e iria dizer, escute, como é que isso tudo tem significado se a gente não tem nem como provar a existência histórica de Jesus? Aí você perguntava, por que não? Aí eles diziam, porque não tem uma pedra escrito alguma coisa sobre Jesus. Era o tempo do culto às pedras da arqueologia. Uma informação escrita num texto antigo valia muito menos do que uma pedra com alguma coisa nela lavrada. Era o culto às pedras arqueológicas, sem muita inferência de significados, sem nenhum respeito pela cultura oral dos povos, nem pelas tradições transferidas, nenhum. Então, como Jesus nunca escreveu um livro, o que ele escreveu no chão, ele próprio apagou. Como ele não fez nenhuma recomendação de façam uma pirâmide em meu nome, uma torre em meu nome, façam algum monumento indestrutível em meu nome. Como ele não teve nenhuma preocupação com os aspectos vinculados à sua própria documentação. E quando lhe faziam perguntas, onde você nasceu, de onde você é, a gente não sabe de onde você vem, como é que você quer que a gente creia que você é o Messias se você não apresenta um pedigree inequívoco? E conquanto ele tivesse, ele nunca deu a mínima, nunca se ocupou com essas desimportâncias tão importantes para a ortodoxia religiosa morta. Nunca se ocupou.
É agora, depois de alguns anos, que a historicidade de Jesus foi ficando inequívoca. Inequívoco. Outro dia eu vi um filósofo brasileiro que há alguns anos atrás dizia que a existência histórica de Jesus era totalmente duvidável, e eu o conheço. E agora, recentemente, eu ouvi dizendo, olha, vamos parar com essa história de questionar a existência histórica de Jesus, porque tem muita coisa sendo desenterrada que é inequívoca quanto a provar a existência histórica de Jesus. Então, é melhor parar com isso, porque a gente está dando um tiro na água. E eu pensando, não, cara, é no cérebro mesmo. É um tiro de estupidez, porque havia tanta documentação que fazia essa aferição, que tinha que ser uma determinação de incredulidade pessoal, chegar àquela conclusão que eles chegavam com uma peremptoriedade tão idiota que cansava de cara. Jesus é o Emanuel é Jesus. O Emanuel é Deus conosco. Jesus é o que Deus entre nós está fazendo por nós, na pessoa histórica do Cristo Jesus. Emanuel é Deus conosco. Jesus é o que o Emanuel está fazendo na história, nas visibilizações da história, em favor dos humanos, como testemunho do Emanuel entre nós humanos. Por isso não tem nenhuma contradição. Emanuel é quem ele é. Jesus é o que ele veio fazer por nós. É por isso que eu digo, repito e repetirei sempre, que o Cristo é eterno, mas Jesus tem 2000 anos. Jesus faz aniversário. O Cristo é antes da criação de todas as coisas. É o Cordeiro imolado antes de qualquer criação, gás, matéria, partícula subatômica, dimensão ou criatura de natureza espiritual ou de qualquer outro tipo. O Cordeiro é aquele em quem, é o Verbo em quem, é a palavra por meio de quem todas as coisas são tiradas ex nihilo, do nada, para a existência. Esse é o Cristo, esse é o Cordeiro, esse é Deus eterno, que se sacrificou, que morreu antes de haver a criação. Deus morreu pelo que criaria. O Cordeiro foi imolado, foi morto antes de haver cosmos, de qualquer natureza. O cosmos nasce dessa ressurreição do Cristo da criação, antes de qualquer coisa ser criada. Essa ressurreição explode a vida da criação. Por isso se diz que o Cordeiro, o Emanuel, é imolado antes da criação de qualquer coisa, de qualquer conosco. Agora, Jesus nasce na plenitude dos tempos na história, e o objetivo declarado é tornar pública a manifestação desse amor salvador de Deus por todos os homens. Há alguns que dizem, não, isso aqui foi falado apenas para judeus. Ele salvará o povo dos pecados deles, são só os judeus. Você já ouviu isso por aí? E tem aqueles outros que dizem, não, ele morreu pelos judeus que creram nele. Os que não creram nele naqueles dias, ou quem não soube dele estando ali por perto, morreu e se perdeu. E ele é o salvador de todos os gentios
que ouviram a informação do Evangelho levada por crentes e aí se converteram. Ele só é salvador de quem recebeu a informação e aceitou a informação. Quem não recebeu, ou quem na hora não entendeu, ou não acolheu, ou estava correndo, ou não tinha nem como perceber, esse povo todo morreu antes, durante e depois dele. Ou seja, é uma salvação de coisa nenhuma. É uma salvação de uma gota, enquanto se destroem todos os oceanos de almas perdidas, porque Deus não está nem aí para as almas, para os espíritos que Ele criou. Deus só se preocupa com quem frequenta templo, igreja, com aqueles que batem ponto religioso, que cumprem os ritos e que pagam os seus impostos celestiais. É isso que eles pensam. É a isso que eles reduzem a salvação. A obra de Cristo, do Cordeiro antes da fundação do mundo e de Jesus na história de salvar o povo dos pecados deles, é restrita a um grupinho de absolutamente ninguém. Eles não veem Jesus dizer que, conquanto a porta seja estreita, o caminho seja estreito, todavia muitos naquele dia, muitos, ouvirão a voz dizendo: venham, benditos de meu Pai. E muitos desses que ouvirão essa voz de Jesus, o Salvador dos homens, a alegria dos homens na história, Salvador para trás, Salvador naquela época, e Salvador para frente, e Salvador sempre. E o testemunho da cruz na história, eles não conseguem enxergar que, por exemplo, em Mateus 25, são pessoas que não sabiam nem quem era Jesus, que não tinham nem ouvido falar no nome dele, aqueles para quem ele diz: venham, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, e por aí vai. E eles no final dizem: não, a gente nunca te viu, a gente não sabia nem de ti. Mas Jesus lhes dirá: sempre que vocês fizeram isso a um próximo, a qualquer um, nessas circunstâncias, mesmo não pensando em mim, sem saber de mim, era a mim que vocês faziam, era a mim. Então o Emanuel é Deus conosco, com todos nós, desde sempre. É Deus com a criação, é o Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. É aquele em quem todas as coisas são, e ele é por nós. E, portanto, quem será contra nós? Jesus é o nome, é a designação do processo histórico que tem a ver com a certeza que eu, você e o mundo inteiro podemos ter de que os nossos muitos e imperdoáveis pecados estão todos cobertos pela propiciação, pela palavra que disse: eu paguei, eu chamei sobre mim o pecado de todos, não apenas dos filhos de Israel e não apenas daqueles que ouviram essa informação, como diz o apóstolo João, dizendo que a certeza era essa, de que quando o Filho do Homem, que é a designação humana de Jesus, messiânico histórica de Jesus, é o Filho do Homem, fosse levantado da terra, ele atrairia todos a ele mesmo, inclusive os filhos de Deus que andam dispersos pela terra. Inclusive os filhos de Deus que andam dispersos pela terra. A cruz atrairia todos a ele mesmo, inclusive os filhos de Deus dispersos pela terra. Aí você diz: você veio hoje aqui para falar isso? Olha, só uma pessoa muito tola pode pensar que essa informação que eu estou dando aqui é uma coisa desprezível.
Ao contrário, ela tem o poder de mudar a cabeça de vocês para sempre. Para sempre. Eu dou graças a Deus pelos que estão aqui, que não são tantas pessoas hoje. Eu espero que você recomende para tanta gente, e diga que essa informação vai mudar a mente, a interpretação, o olhar, vai alargar a sua compreensão. Não vou responder nada para Mônica Valéria, presta atenção, minha filha, você está perdendo tempo. Ouve a palavra, porque ela pode dilatar sua mente para sempre. O Braulio não estará mais aqui conosco, não é nada, é meu amigo querido, trabalhou quase 13 anos comigo, mas ele não pode mais estar agora, ele tem outros compromissos e eu o liberei. Já disse isso 3 vezes da semana passada, e tá bom. Eu não fico falando disso nem de gente amiga minha que morreu, eu digo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e se não for um filho, eu resolvo a vida de maneira muito simples, muito prática, muito objetiva. E olha só, estou aqui, o que sempre esteve aqui continua presente. Antes de haver Braulio, havia essa palavra do Evangelho, pregada por mim há muitos anos. E depois dele também, enquanto Deus me colocar aqui, é palavra do Evangelho que vocês vão ouvir. E o que vocês ouviram hoje aqui foi palavra do Evangelho para esclarecer a mente. E se você prestar atenção e ouvir de novo e guardar, a sua mente vai se dilatar. E a sua compreensão do Evangelho vai crescer. E você vai desabobalhar-se espiritualmente. E vai mergulhar em águas profundas desse conhecimento. O Emmanuel é quem Deus é para toda a criação. Ele é aquele em quem toda a criação é e subsiste. Jesus é a manifestação histórica do Emmanuel e é a designação dessa missão superior a tudo, que é declarar que as culpas humanas estão rasgadas e todo aquele que crê tem as suas culpas rasgadas. Isso é tão revolucionário que eu digo o seguinte: infelizmente o Freud nunca trabalhou com essas categorias. O protocolo da psicanálise proibia essa viagem de chegar a esse lugar de perdão. E de perdão atribuído por Deus ao homem. Não. Na psicanálise, no máximo, se você conseguir, se perdoe. Porque nem mesmo existe a recomendação para perdoar o outro, o próximo. É só entender processos, mas não tem perdão. E assim, toda a psicologia existe sem perdão. Aí o pessoal não entende, porque eles ficam 8, 9, 10 anos num terapeuta, numa terapeuta, abrindo o coração, falando, fala do avô, da avó, da tataravó desgovernada, da família com tendência à embriaguez, do pai canalha e mulherengo, da mãe raivosa e amargurada, e de tudo isso, e botam a culpa no passado, não se enxergam nunca no presente, porque tudo veio de outros que despejaram esse lixo em mim, e eu mesmo que enxergue que eu me tornei a lixeira deles, eu não tenho a coragem de me salvar do próprio lixo. Eu só vou nomeando os lixos e colocando tag nele. Esse lixo é da vovó, esse lixo é da mamãe, esse lixo é do meu pai, esse lixo é do meu irmão mais velho que me abusou quando eu era pequenininha, esse lixo é disso, daquilo outro, esse lixo é do Brasil. Meu Deus, eu nasci na porcaria desse país, esse
lixo é isto, é aquilo, mas ninguém se enxerga. Porque não existe perdão. Só existe transferência culposa. Não existe perdão. Quando na realidade o que nos salva é perdoar e o que nos salva é sermos perdoados. O que nos salva é quebrantadamente dizermos: Jesus, Tu és Deus conosco. E Tu que és Deus conosco, levaste os meus pecados sobre Ti. Todos eles foram levados, nem os que são ocultos a mim mesmo, nem aqueles que eu próprio não enxergo, porque eu tenho cegueiras pessoais imensas, mas os meus pecados, sabidos e não sabidos, conscientes e inconscientes, foram todos lavados e abolidos e rasgados por Jesus da cruz e os principados e potestades que os usavam para me enlouquecer, para me endemoninhar, para me tornar insano, para tirar a minha sobriedade, a minha lucidez, a minha humanidade, a minha chance de felicidade do mundo. Esses pecados todos já foram lavados, limpos, e não há mais poder nem no céu, na terra, nem debaixo da terra que possa me acusar se eu crer que eu estou justificado pela justiça de Deus em Jesus. Aí, minha gente, acaba tudo. O cara fica curado do dia para a noite. Aquilo que os melhores mestres das psicologias da alma não conseguem resolver porque eles não têm a coragem de dizer: os teus pecados estão perdoados. Ou eu estou autorizado por te dizer, em nome de Cristo Jesus, que os teus pecados são muitos, mas eles estão todos perdoados. Como eu tenho a cara de pau divina de dizer, e vejo as pessoas serem libertas de megatons de agonia na hora. Como aquele homem que me procurou dizendo que tinha matado mais de 70. Na realidade, ele falou 77 pessoas. Eu executei como membro do Esquadrão da Morte. Me falou lá em Tiberíades, na Galileia, aos prantos, desesperado, com vontade de se suicidar. E depois de ouvi-lo e vê-lo gemer, querer virar verme, como se a cabeça dele tivesse saído pelo ânus, como se ele tivesse defecado a si mesmo, constituindo-se na bosta universal para a qual não havia salvação. Depois de tudo aquilo, ele, com aqueles olhos esbugalhados, eu tive a ousadia de botar a mão na cabeça dele em prantos, eu mesmo em prantos, sentindo a dor do inferno dele em mim. Eu falei: os teus pecados estão perdoados. Em nome de Jesus, estão lavados. E a cruz não se ergueu apenas para pequenos pecados, mas para grandes pecadores. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Fica livre da tua culpa e do medo e do inferno. Agora é o céu que vai te habitar. Pela graça de Deus, é um favor imerecido. Continuei acompanhando aquele senhor e vi os anos se passarem e a alegria da regeneração tomar conta dele. E anos depois, ele perseverante no mesmo amor, na mesma graça, na mesma dádiva da própria vida, querendo servir a vida, ao mundo, ao próximo, mas sem a agonia que nenhum terapeuta do mundo jamais dele tiraria. Jamais. Jamais.
Então, ele tirará o pecado, levará o pecado e perdoará o pecado do seu povo.